Enquanto muitos consideram a Coreia do Norte o país mais repressivo e excluído do mundo, um outro lugar existe que é ainda mais misterioso e restritivo, onde o líder desse país decide a cor do carro do povo, altera o calendário, controla a mídia e limita a saída do país, e proíbe que as mulheres se sintam no banco da frente do veículo. No entanto, não se preocupe, não estamos nos referindo à Coreia do Norte. Estamos falando de uma nação muito misteriosa e escondida, de qual poucas pessoas sabem ou ouviram falar. Turcomenistão. Este país central asiático é conhecido pelo seu controle excessivo do governo, que engloba a mídia, o movimento de pessoas e a imposição de restrições especiais sobre as mulheres. Mas por que a Turcomenistão é tão desconhecida e mantida em segredo? Que tipo de restrições são impostas às mulheres? E por que quase ninguém ouviu falar deste lugar? Neste vídeo, você descobrirá os misteriosos segredos de um país pouco conhecido chamado Turcomenistão, onde as mulheres têm quase zero direitos. Situado na Ásia Central, Turcomenistão é conhecido por sua paisagem natural exuberante, sendo mais de 50% de seu território coberto por um imenso deserto. Apesar de ser pequeno em população, com pouco mais de 6 milhões de habitantes, o país é um gigante em recursos naturais, com o gás natural constituindo 80% de suas exportações. Além do seu espetacular paisagismo natural, a Turcomenistão é uma nação culturalmente rica, com uma diversidade de povos e tradições. Em seu território há desde os imensos desertos de Karakum e Sarikami, até as montanhas majestosas do Skopjedag. Dentro do deserto Karakum, encontra-se um dos maiores mistérios do país, o assustador Portão do Inferno, uma cratera em chamas que arde desde 1971. Até hoje, ninguém sabe como surgiu a cratera. Mas a teoria mais aceita entre os turcomenos é que ela foi causada pelos geólogos soviéticos que perfuravam o deserto em busca de petróleo. Os geólogos acreditam que o colapso da Terra resultou na formação de 3 grandes buracos, e para evitar que o deserto de Karakum fosse engolido pela erosão e para impedir que o metano fosse liberado na atmosfera, eles decidiram incendiar um dos buracos, esperando que a chama durasse apenas algumas semanas. No entanto, o fogo se perpetuou até hoje, se tornando um espetáculo turístico popular e atraindo turistas de todo o mundo. A população turcomana, em sua maioria, pratica a religião islâmica, o que contribui para a caracterização do país como um estado patriarcal. Nessa perspectiva, é comum esperar que as mulheres sejam submissas aos seus pais e maridos. É relevante ressaltar que o Turcomenistão está classificado como um dos piores países em relação à liberdade religiosa, ocupando a 15ª posição nesse ranking de acordo com a Comissão sobre Liberdade Religiosa Internacional. O Turcomenistão possui uma história que remonta a mais de 10 mil anos, incluindo a sua participação em impérios como o Parta, o Mongol e o Persa, até o período de domínio russo. Em 1869, o país passou para o domínio russo e, posteriormente, aderiu à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1921. Somente em 27 de outubro de 1991, com o colapso da União Soviética, que o Turcomenistão proclamou a sua independência. Desde então, a população turcomana tem enfrentado as peculiaridades e crueldades dos seus líderes, começando com Saparmurat Ataević Niazov, que em 1985 liderava o Partido Comunista resistente à União Soviética e, posteriormente, se tornou presidente vitalício a partir de 1925. Durante seu governo autoritário e repressivo, ele deixou um legado marcado pelo culto à sua personalidade. Esse culto à personalidade, comparável ao que ocorre na Coreia do Norte, envolve manifestações notáveis. Niazov, por exemplo, decidiu renomear meses e dias da semana, inclusive dando seu próprio nome a janeiro. Além da submissão das mulheres, o povo do Turcomenistão é esperado seguir um conjunto de regras estabelecidas pelo presidente, que publicou um livro chamado Ruinama, que detalha sua filosofia política e social. Este livro foi imposto como leitura obrigatória em todas as universidades e é uma exigência para os funcionários públicos e para passar em qualquer prova oficial. Os médicos, ao invés de fazerem o juramento de Hipócrates, eram obrigados a prestar juramento ao presidente. No entanto, esse não era um líder excêntrico qualquer, era um déspota cruel. Em um episódio escandaloso em 2005, bibliotecas e hospitais em áreas rurais foram fechados arbitrariamente, forçando os habitantes do interior a se deslocarem até Asgabat em busca de cuidados médicos, sem qualquer justificativa. Muitos perderam a vida no percurso por não conseguirem chegar a tempo. Além disso, o líder nutria uma aversão bizarra por animais, especialmente cães. Cães e gatos vadios eram caçados e mortos, enquanto os cidadãos eram proibidos de possuir mais de um animal de estimação. A liberdade de expressão era uma ilusão inexistente, a oposição foi silenciada, e jornalistas enfrentaram perseguições.
Qualquer tentativa de discordar do regime resultava em prisões ou ataques, deixando os familiares dos opositores viverem sob constante ameaça, criando um clima generalizado de medo. Para piorar, a internet foi proibida. Em 2006, a crueldade do regime atingiu os idosos quando Niazó reduziu os benefícios de aposentadoria de 1/3 dos idosos e diminuiu as pensões de outros, demonstrando uma insensibilidade chocante em relação aos membros mais vulneráveis da sociedade. Exigir a devolução dos valores recebidos nos últimos 2 anos tornou-se uma demanda urgente. Enquanto indivíduos pereciam sem acesso a cuidados médicos e idosos enfrentavam a escassez de comida e a impossibilidade de adquirir remédios, as ruas da capital exibiam estátuas giratórias de ouro, avaliadas em milhões de dólares, em homenagem ao líder. Seu rosto estava onipresente, desde selos postais até cédulas de dinheiro. Cada cidadão recebeu um relógio com a imagem do presidente, e locais como escolas, aeroportos e até mesmo um meteorito foram renomeados em sua homenagem. O país transformou-se em um espetáculo bizarro, onde a vontade do líder prevalecia como a única lei, e a liberdade tornará-se um luxo esquecido. No entanto, como diz o ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Após a morte do ditador disfarçado de presidente em dezembro de 2006, o próximo líder foi Gurbanguly Berdimuhamedow, que curiosamente havia sido ministro da Saúde e dentista do antigo governante. Berdimuhamedow, inicialmente, revogou muitos dos decretos assinados por Niazov e prometeu erradicar o culto à figura do líder. Facilitou as viagens, reabriu bibliotecas em áreas rurais e restaurou os nomes tradicionais dos meses e dias da semana. Tudo parecia estar indo bem, mas não demorou muito para que ele revelasse seus métodos pouco convencionais. Na verdade, desmantelou o culto existente para iniciar o seu próprio. Os monumentos passaram a ostentar seu nome, as livrarias foram inundadas com suas obras, e suas fotografias se espalharam por hotéis, hospitais, bares e restaurantes. É seguro dizer que ele é vaidoso e narcisista, adorando compartilhar vídeos nos quais demonstra seu talento musical, conduz carros potentes e participa de competições de força física. Visando transmitir a imagem de um governo feliz, justo e revitalizado, o líder decidiu implementar uma série de medidas inusitadas, incluindo a promoção de exercícios físicos entre os funcionários públicos. Esta iniciativa, além de promover a saúde, tornou-se motivo de memes para as nações vizinhas que acompanhavam perplexas a singularidade dessa abordagem. Como parte desse esforço para reinventar a imagem do país, o líder ordenou a construção de uma estátua gigantesca revestida de ouro no coração da capital, substituindo a do antigo líder. Além disso, cães, que antes eram proibidos durante o governo anterior, tornaram-se obrigatórios, e estátuas desses leais companheiros foram erguidas em vários locais. O amor do líder por esses animais chegou ao ponto de presentear o líder supremo da Rússia com um cachorrinho, resultando no famoso vídeo de 2017 que capturou a reação de Putin ao receber o animal de uma maneira peculiar. Não apenas os cães, mas também os equinos desempenharam um papel importante nas excentricidades do líder. Em praticamente todas as suas aparições, ele fazia questão de estar montado em um cavalo adornado com rédeas e selas douradas. Contudo, enquanto as excentricidades ganhavam destaque, pouco mudou em relação à imprensa e à liberdade de expressão. Na verdade, a situação se deteriorou com o tempo. Em 2008, por exemplo, o presidente proibiu antenas parabólicas, que eram a única forma de acesso a informações não controladas. Essa medida privou as pessoas dos canais de satélite russos, turcos ou árabes, que serviam como uma alternativa à propaganda da mídia estatal. Em janeiro de 2013, o país adotou uma lei sobre os meios de comunicação social, teoricamente garantindo a liberdade de expressão, mas, na prática, acabou por aprofundar a censura. Embora a lei garanta a liberdade de expressão e de imprensa, na prática, essa liberdade parece ser apenas uma fachada, já que o Estado continua a violar totalmente a liberdade de informação e a punir severamente os que vão contra a narrativa oficial. O Repórteres Sem Fronteiras classificou o presidente Berdimuhamedow como um inimigo da liberdade de expressão, junto com 39 outros líderes mundiais e políticos. O estudo anual Freedom in the World, que mede o grau de democracia e liberdade política em todos os países, deu ao Turcomenistão uma pontuação de apenas 2 em uma escala de 0 a 100, uma nota inferior ainda à da Coreia do Norte. Entretanto, informações sobre incidentes ou problemas que preocupam a população são muito difíceis de encontrar. Um exemplo claro deste controle da mídia é a exigência de que todos os jornais tenham uma foto do líder nacional na primeira página, sendo esta foto enviada centralmente usada por todos os veículos de imprensa. E, embora o acesso à internet seja permitido, na prática, é muito limitado devido à censura do governo e às restrições financeiras e burocráticas. Poucas pessoas conseguem acessar a internet devido aos elevados custos e à burocracia.
e o uso de VPNs está totalmente proibido. Além de controle da imprensa, o governo turcomano também restringe o acesso à internet, bloqueando diversos sites e redes sociais como Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e Telegram. E a manipulação de informações pelo governo foi ainda mais evidente durante a pandemia de Covid-19, quando o governo tentou esconder a gravidade da situação para evitar pânico. Foi proibida a utilização do termo coronavírus no país e a desinformação sobre o assunto fazia parte da estratégia para controlar a informação. E, é claro, não podemos deixar de mencionar a reforma que o presidente fez em uma região da capital, a qual foi completamente reconstruída com uma arquitetura de luxo, utilizando uma quantidade enorme de mármore branco. No entanto, essa nova parte da cidade, apesar de todo o seu esplendor, assemelha-se a uma cidade fantasma, pois a população não tem os recursos financeiros necessários para morar nessa região. A cor branca, provavelmente, é a preferida do presidente, dado que a circulação de carros pretos está proibida em todas as ruas do país desde 2014. Outro fato peculiar é que na capital o cenário é ainda pior. Lá, os veículos de todas as cores, exceto o branco, foram confiscados e seus proprietários multados. Aqueles que conseguiram recuperar seus veículos foram obrigados a assinar um documento comprometendo-se a pintá-los, no máximo, de branco ou prata. E, se assim podemos dizer, as mulheres são as que sofrem duas vezes nessa situação estranha. Vale lembrar que falamos sobre perseguição religiosa no início do vídeo. As mulheres que adotam outra religião frequentemente enfrentam muitos desafios além de serem rotuladas como desobedientes, o que pode levar a graves consequências, como prisão domiciliar, agressão sexual, violência doméstica e até no mesmo ano em que os carros pretos eram proibidos, as mulheres que já tinham dificuldade em obter uma carteira de motorista foram proibidas de dirigir veículos de maneira rigorosa no país. Além da proibição de trânsito, foram impostas outras restrições, como o acesso a serviços de estética, como injeções de botox, extensões de pestanas, unhas, cirurgias plásticas e até fazer unhas. Salões de beleza em todo o país fecharam após uma notificação policial que proibia procedimentos e atendimento a clientes não autorizados sob ameaça de multas ou prisão por violação. É proibido aos professores pintar os cabelos e qualquer mulher usar jeans ou roupas justas. Os funcionários públicos foram obrigados a abandonar os serviços de beleza e a usar o tradicional balak, calças compridas bordadas e vestidos típicos. A falta de cumprimento desta promessa pode levar a missões ou consequências mais graves. Alunos de qualquer série devem usar trajes nacionais, amarrar os cabelos com tranças e usar balak nacional. Cada universidade também deve especificar a cor e a textura do tecido dos vestidos. No ano de 2022, foi eleito um novo presidente, que, infelizmente, é filho do presidente anterior e provavelmente seguirá o caminho de seu pai durante uma nova gestão. Além de não poderem dirigir, as mulheres são proibidas de ocupar os bancos da frente de táxis e carros particulares. Os motoristas do sexo masculino também não podem transportar mulheres que não sejam familiares. E as passageiras do sexo feminino deverão apresentar documentos que comprovem sua relação com o motorista. A razão oficial é que uma mulher no banco da frente é vergonhosa e até criminosa em relação às tradições nacionais. Agora vamos abordar o assunto que não pode ser ignorado. Por que isso acontece e ninguém descobre o motivo? Infelizmente, a situação dos direitos humanos na nação é fortemente influenciada pelas organizações internacionais. No entanto, as revelações dos direitos humanos não são a principal preocupação dos líderes de outros países em relação às riquezas e recursos naturais do Turquemenistão. Ao contrário da Coreia, que não tem nada a oferecer, seu isolamento ajuda a voltar o que acontece lá quase invisível para o mundo exterior. Em resumo, você conhece a forma do macaco? Ninguém vê, fala ou ouve nada. Isso explica por que quase ninguém sabe o que está apostando no Turcomenistão. Deixe um like e comentário se você gostou do vídeo. Além disso, não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos.